Olá, amigos! Novo vídeo no nosso canal. Hoje eu tenho um tema que eu já fixei na minha mente: Deus. Mas de várias formas eu vou falar para vocês sobre isso. É lógico que eu não vou dar uma aula sobre Deus. Se fosse para mim dar uma aula sobre Deus, eu prepararia sim uma aula sobre Deus. Hoje são só alguns spoilers, tá? Mas eu vou contar 2 ou 3 histórias sobre a presença de Deus. Já estou dando um spoiler, mas vou falar também de um filme para vocês. Bem, vamos começar a falar de Deus. Eu estudo bastante, mas também pesquiso bastante na internet. Certa feita, há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, eu assisti um vídeo do Divaldo Pereira Franco. Eu assisti muitas palestras dele ao vivo. Conversei com ele várias vezes. Mas quando eu vi este vídeo, eu falei, vou assistir. A primeira vez que eu peguei para assistir, eu assisti em 4 vídeos, a divisão em 4 partes. Depois eu descobri que tem um vídeo com a palestra completa. Então vocês podem procurar a palestra completa que vocês vão encontrar no YouTube, tá? O título do vídeo do Divaldo, que eu fiquei apaixonada e continuo assistindo cada vez que eu lembro dela, o título é As 7 Provas da Existência de Deus. 7 provas científicas, viu? Da prova da existência de Deus. É fantástico. Eu assisto novamente se for necessário. Mas eu lembro muito bem de uma passagem da palestra que eu vou contar para vocês agora, só para despertar a vontade de assistir. Ele conta um fato, um dos fatos que ele conta. Eu não sei vocês como é que estão aí de temperatura, mas aqui no meu apartamento está 14 graus. Campinas está gelada. Eu tô olhando lá para fora, o sol tá assim, tímido, tímido. Quer dizer, não vai aparecer sol. Então o friozinho tá se incomodando, mas eu tô de blusa por baixo aqui, ó. Não tô só com isso aqui, não. Eu tô ficando velhinha, tô sentindo frio. Mas não é esse o assunto. Vamos lá contar essa parte da palestra do Divaldo que eu fiquei apaixonada. Na Austrália, eles passaram uma época de muita seca. Tudo que eles plantavam, eles perdiam, porque os ventos vinham e varriam tudo que haviam plantado, tirando todas as sementes e mandando embora. Eles estavam tendo muito prejuízo. Aí fizeram uma reunião governamental para ver como é que eles iam ajudar, como é que o governo iria ajudar esta região da Austrália que estava sofrendo tanto com a seca e com os ventos. Depois de muito estudo, eles decidiram que deveriam procurar uma planta firme e forte para aguentar os ventos e plantar em volta das plantações. Aí, fazendo bastante pesquisas biológicas, eles descobriram um cacto no México. Foram até lá, compraram as mudas desses cactos e plantaram, cercando as regiões das plantações para que o vento não levasse embora as sementes plantadas. Deu certo. Os cactos eram tão fortes que seguravam o vento. Só que, passado alguns anos, começaram a enfrentar um problema. Este problema era que os cactos se desenvolveram tanto que não havia o que interrompesse o seu desenvolvimento. Nem fogo, nem água, nem corte, nem nada.
impediam. Eles estavam crescendo, crescendo e não paravam de crescer sobre todos os lugares. Aí fizeram uma nova reunião governamental, chamando biólogos para que descobrissem que tipo de animal ou predador podia ter na região que equilibrasse o desenvolvimento dos cactos. E descobriram sim, descobriram um besourinho aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil. Vieram aqui, pegaram os besourinhos e levaram para a Austrália. E os besourinhos famintos começaram a comer cactos, e durante um bom tempo, comendo os cactos, de repente, ficou equilibrado. Cactos para besouros, besouros para cactos. Então foi perfeito. Essa é uma das leis divinas. Deus tudo faz com um propósito. Assistam o vídeo do Divaldo, As 7 provas da existência de Deus. Vocês vão ver que essa história ele vai contar com muita mais propriedade do que eu. Mas eu não vou deixar de contar minhas histórias, né? Eu tenho as minhas histórias para contar para vocês. Uma delas teve um vídeo anterior que eu contei, não sei qual. Eu já fiz mais de 40 vídeos, tem aqui no meu canal mais de 40 vídeos. E não se esqueçam, que se gostam dos meus vídeos, deem o joinha, o like no meu vídeo e se inscreva se quiser assistir outros vídeos meus. Parece bobagem isso, mas não é não, viu? Divulga os nossos vídeos para mais pessoas. Este like e estar inscrito divulga o vídeo muito mais. Isso se vocês gostam, tá? Vejam bem, eu vou contar a história que eu já contei em um dos vídeos passados. Na Índia, eles são muito religiosos, mas tinha um elemento do grupo que se dizia ateu, que não acreditava em Deus. E eles estavam andando pelas ruas, eram amigos. Aí, de repente, escutaram lá o pessoal gritando: gente, tem um elefante bravio aí que está com muita raiva e está destruindo tudo por onde passa, pisoteando as pessoas, destruindo tudo. E os amigos: vamos, corre, vamos embora. E eles foram correndo. Aí chegou uma hora que esse ateu, vendo o desespero desses seus amigos que eram crentes em Deus, falou: ó, se esse Deus de vocês existe, eu vou ficar aqui no meio da rua e ele vai me salvar. E os amigos: você está ficando louco, vamos embora. E os amigos foram indo embora e ele ficou lá. Aí, passado algum tempinho, uma mulher apareceu numa das janelas e gritava para ele: moço, sai daí que o elefante está chegando. Moço, sai daí, o elefante está muito bravo. Sai daí, senão você vai ser pisoteado por ele. E o homem ficou ali. Obviamente que o elefante passou por ele, pisoteou e matou. E é óbvio que a morte não existe. Pelo menos para mim, que estudo o espiritismo, desde que eu aprendi a estudar o espiritismo, eu descobri que Kardec matou a morte, porque todos os seus livros que ele colocou na codificação da doutrina espírita, dos 5 livros, fica muito claro que a morte não existe. Então ele chegou do lado de lá. Aí ele foi questionar, né, quando viu aqueles espíritos amigos em volta dele, que ele tinha morrido, dizendo que ele tinha desencarnado, tudo, né? Que era para ele serenar o coração, que eles iam cuidar dele e tudo mais. Todo um processo do plano espiritual, tentando ajudar ele a despertar no plano espiritual. Porque dá trabalho, viu? Quando a pessoa não está preparada para o desencarne do corpo físico, dá muito trabalho para os amigos espirituais,
que são chamados aqui por muitos como anjos, Espírito Santo e coisas desse tipo. Santos, né? Aí esses amigos espirituais estavam ajudando ele. Ele falou: eu tenho uma pergunta para fazer. Deus existe? Aí os espíritos amigos falaram: lógico que existe, tanto é que você está aqui sendo tratado. Isso por ordem divina. Então Deus quer que nós cuidemos de você. Ele falou: tá, então por que ele não me salvou? Que eu estava no meio da rua. Aí um dos amigos espirituais falou: lógico que ele te salvou. Você é que não escutou ele. Porque ele estava na voz daquela mulher gritando para você não ficar na rua. E estava nas vozes dos seus amigos chamando você para sair da rua. Então Deus está em toda parte. Nós é que temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. É só prestarmos atenção. Tem uma outra história similar que eu ouvi há pouco tempo. Diz que teve inundação numa cidade muito grande e estavam todas as casas sendo cobertas de água. Tudo inundado, a região toda estava inundada. E ele correu, subiu em cima do telhado mais alto que tinha e ficou lá em cima. E ele não acreditava em Deus. Ele falava assim: não, Deus vai me salvar. Ou ele pegava, acreditava de uma forma errônea. Porque tem formas que a gente acreditar em coisas boas, mas de maneiras erradas. Aí ele: não, eu vou ficar aqui. Deus vai me salvar. Eu tenho certeza que Deus vai me salvar. Aí chegou o corpo de bombeiros no bote salva-vidas, chamando ele para entrar no bote. Ele falou: não, eu vou ficar aqui, Deus vai me salvar. Essas pessoas fanáticas, né? Nós conhecemos muitas assim. Aí veio o helicóptero, com um dos bombeiros descendo para pegar ele lá de cima do telhado, para levar para o helicóptero. Ele falou: não, eu não vou. Eu vou ficar aqui, porque Deus vai me salvar. É óbvio que ele morreu afogado. Do lado de lá, ele questionou. Quando ele chegou do lado de lá da espiritualidade, por que Deus não tinha salvo ele da inundação? Se ele acreditava tanto em Deus. Aí, os espíritos amigos falaram para ele assim: não, Deus estava presente, tentando te salvar. Ele levou o bote salva-vidas até onde você estava. Ele levou o helicóptero até onde você estava. Você é que não quis. Porque Deus estava ali presente, tentando te salvar de alguma forma. Então tenhamos consciência disso. Deus está presente. Nós, às vezes, é que estamos equivocados nas nossas crendices e nas coisas que não são reais. Assistam a palestra do Divaldo. As 7 provas científicas da existência de Deus. Sim, tem mais história. Só que é uma história indígena de índios norte-americanos. Eu não sei, mas eu tenho uma ligação nessas histórias norte-americanas que eu gosto muito. Veja que eu já contei para vocês quando eu falei de racismo, eu falei de filmes sobre racismo, sobre o norte-americano, da luta deles contra o racismo. Agora nós vamos contar de um indígena, de uma tribo indígena. Nessa tribo havia um costume. Quando o jovem estava ficando adulto, o homem, né, indígena, eles levavam, os anciãos da tribo levavam ele até o alto de uma montanha. Essa montanha era muito conhecida por ter muitos animais selvagens
que não eram muito amigos não, viu? Muitos ursos, muitas cobras venenosas, muitos animais que não faziam bem à saúde de jeito nenhum. Escorpiões, coisas desse tipo. Então, tinha muitos animais letais nessa montanha. Então, esse jovem, ele deveria ser levado nesta montanha, no alto dessa montanha, por um ancião. E esse ancião iria deixar ele lá para que ele passasse uma noite inteira sozinho. Se ele conseguisse acordar e retornar à aldeia, ele ia ser considerado um guerreiro da aldeia. E lá foi esse rapaz. Os anciões da aldeia foram até um pedaço. Aí, quando chegou perto da montanha, um dos anciões foi escolhido para acompanhá-lo até o alto da montanha, para deixá-lo lá. E esse ancião, que era mais forte, levou esse jovem até o alto da montanha. Aí escolheram um lugar lá que os dois, de comum acordo, achavam que estava bom para ele passar a noite. Aí o ancião falou, só que vou te deixar aí sozinho, eu vou descer e vou embora. Aí o jovem ficou lá. Se acomodou no cantinho que ele havia escolhido para ficar e chegou a noite. E no silêncio da noite, ele ouvia os rugidos dos ursos. Ele ouvia o barulho das folhas secas sendo pisoteada por outros animais, ou rastejantes ou não. Mas ele ouvia o barulho das folhas secas perto dele, fazendo barulho. Aquilo foi deixando ele agoniado, E o barulho dos animais estava cada hora mais forte. E ele tentou se manter equilibrado. E foi tentando se manter equilibrado com todos aqueles barulhos que ele escutava. Porque ele foi vendado para ficar nesse lugar. Eles eram vendados, então eles não viam ao seu redor. Um detalhe que eu não tinha contado, né? Mas eu tô contando agora. Aí ele ficou assim agoniado, não via nada. Noite escura. Aí foi chegando o amanhecer do dia. Ele percebeu que o sol estava nascendo. E a orientação que o velho tinha dado a ele era que quando amanhecesse o dia, se ele tivesse sobrevivido à noite na montanha, que era para ele tirar a venda dos olhos e descer a montanha e voltar para a aldeia, para ser recebido em festa. Então ele percebeu que o dia estava nascendo. Falou, bem, como eu sobrevivi, eu vou tirar a venda. Aí ele pega e tira a venda. Ele olha para cima e vê que o sol está entre as árvores, entrando na floresta. Ele abaixa os olhos e ele começa a olhar ao seu derredor. O velho ancião estava na frente dele, sentado, ainda dormindo, bem na frente dele, onde ele havia ficado morrendo de medo a noite inteira. Aí vai a nossa reflexão. Assim somos nós, viu, meus amigos? Às vezes estamos com uma venda, às vezes estamos com os ouvidos tampados, para não perceber a presença de Deus. Mas assim como o velho ancião ficou ao lado do jovem a noite inteira, Deus está junto de nós a vida inteira. Ele criou leis que nos protegem e nos fazem
seguir os bons caminhos. Depende de nós, única e exclusivamente, seguir os bons caminhos traçados por Deus para o nosso progresso espiritual. Estejamos certos, Deus nos abandona, não nos abandona jamais. Eu vou indicar um filme, sim. Vocês sabem que eu não gosto de filmes nacionais brasileiros. Mas também já disse que eu procuro filmes conforme eu vejo quem vai ser o protagonista do filme. Porque eu confio muito nesses artistas que fazem bons filmes, porque eles escolhem bons filmes, boas histórias para nos contar, através da sua arte de dramaturgia. Aí eu tava procurando filmes que eu fico mudando de canal, né? Aí de repente eu olho a imagem, Rodrigo Santoro. Falei, bem, mesmo que seja filme nacional, eu vou assistir. Eu não tenho preconceito contra o filme nacional. Eu só não gosto deles mesmo. Eu tenho ranço. É diferente de preconceito. Eu tenho ranço, eu não gosto. Muitos filmes que eu pego para assistir me dão uma decepção tão grande que eu falo, meu Deus. Quem teve coragem de produzir isso, de dirigir isso, essa porcaria? Teve um filme que eu peguei para assistir, falava sobre tintas. Eu falei, meu Deus, se fala sobre tintas, deve falar sobre quadros. Bem, aqui atrás de mim, esse quadro que vocês estão vendo, de rosas, foi o último quadro que eu pintei. Eu tenho outros, tenho muitos mais. Muitos já passei para frente, já presenteei, já doei. Mas esse último aqui de flores, eu conservei ele. Eu tenho outro aqui na minha frente. Eu sempre gostei de pintar flores. Então eu falei, vou assistir esse filme então que fala sobre tintas. Gente, que decepção. Muito degradante. Uma história rude. Eu assisti. Só para não dizer que eu não assisto filmes nacionais brasileiros, eu assisti esse só para ver até onde ia. Mas chegou num certo ponto lá que eu falei, não, chega, tá bom. Eu desliguei e fui procurar outro filme, não assisti. Mas esse que eu vou indicar para vocês hoje, do Rodrigo Santoro, quando eu vi Rodrigo Santoro, eu falei, bem, eu gosto desse artista. Ele fez o Sharks, deixa eu ver, Sharks, é qualquer nome, qualquer coisa parecida com isso. Que seria o Rei dos Persas. Ele fez tão bem aquele filme que eu fiquei encantada. Ele fez outros também que eu já assisti que eu gostei muito. Filmes internacionais, viu? Aí eu vi esse daí, eu vi que era ele, aí voltei para ver qual era o nome do filme. Tradutor. Falei, vamos lá, vamos assistir. Maravilhoso, viu? Eu não assisti do começo, porque quando eu vi já estava passando. Próxima vez que eu pegar, vou assistir do começo. Mas é uma história linda. Sim, eu vou dar o spoiler para vocês. É um filme espanhol, quer dizer, fala-se em espanhol. Eu tenho a impressão que é mexicano, qualquer coisa assim. Porque fala uma história de Cuba. Quando pegou as crianças de Chernobyl, que estavam doentes, pela irradiação, pela radiação. Antes fosse radiação, né? Se fosse irradiação não mata. Mas radiação mata. Então essas crianças tinham trazidos para Cuba, para um hospital, para que fossem tratadas. E ele era o tradutor. Ele conversava com as crianças,
com as pessoas envolvidas ali no tratamento, tudo. Gente, eu fiquei encantada. O filme é bom demais. Mas é muito melhor ainda pela interpretação do Rodrigo Santoro, tá? É lógico que ele é lindo, mas não só por ele ser lindo. Ele é um ator que realmente é muito bom. Por isso que ele está fora do Brasil, né? Hoje me parece que ele mora em Los Angeles. Já está na terra do cinema, né? E é óbvio que ele já foi, ele foi indicado para esse filme que fala sobre a guerra dos persas com os gregos. Que ele foi o rei Xerxes, qualquer coisa assim. O nome é meio chatinho assim, então não sei o nome direito. Quer dizer, eu não lembro o nome direito. Eu espero que tenham gostado do meu vídeo de hoje. As histórias foram essas. Mas não se esqueça que o principal de tudo desse vídeo foi a minha indicação do vídeo no YouTube, do Divaldo Pereira Franco. As 7 provas científicas da existência de Deus. Isto eu não abro mão mesmo de falar para vocês. Para mim, esse é o principal motivo deste meu vídeo de hoje. Indicar esse vídeo desta palestra do Divaldo Pereira Franco. Até o próximo vídeo, amigos. Um beijo, um grande abraço a todos.